Hoje a relação pais-filhos está muito difícil. Quanto mais o tempo vai se aproximando para o fim, a relação entre pai e filho está muito difícil. E os filhos hoje são rebeldes, não querem obedecer os pais, não querem honrarem os pais. E aí eu vejo alguma pessoa se dando mal na vida e a gente fica se perguntando, por que será que está acontecendo isso com ela? Muito bem, vou contar uma história para vocês e depois eu vou aqui para a palavra para vocês entenderem. Certa vez um rapaz, ele tinha o pai dele e tal, o pai dele estava numa condição muito boa, muito melhor do que a do filho. E esse rapaz trabalhava num subemprego. Trabalhava em cima de uma moto, debaixo de chuva, de sol, para lá e para cá, uma motinha velha, uma motinha, não muito adaptável para ele, porque ele era grande. Só que esse rapaz sempre gostou de fazer o que o seu nariz apontava. Ele nunca gostou de ser submisso a nada. Ele não parou o emprego, porque ele não gosta que os outros mandassem nele. Mas o pai estava para ir embora para um lugar e falou assim, vou dar uma chance para o meu filho. Vou dar uma chance para ele. Embora as credenciais dele, tudo dele dizia para o pai não fazer isso, que o pai ia levar prejuízo, menos tempo, mais tempo. E todo mundo também dizia isso. Mas pai é pai, né? Pai é pai. Assim é Deus conosco. Às vezes Deus dá as coisas, a gente nem merece e Deus nos dá as coisas. Muito bem, e esse pai chamou esse filho, um dia lá na casa dele, mandou ele sentar. Filho, é o seguinte, pensei, vou te dar uma chance para você. Você vai trabalhar com esse carro para você trabalhar vai ficar com você e você vai encostar essa moto e você vai ganhar muito mais. Ele não acreditou, naquele momento ele não acreditou, ele se ajoelhou, chorou, olha, pensa numa gratidão que ele ficou naquele dia, né? Aí o pai dele falou, filho, só que tem um problema, tem algumas coisas que eu preciso passar para você, que eu gostaria que você obedecesse. Não, pai, eu vou obedecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então tá bom. Aí o pai passou as instruções para ele e disse assim, com uma condição, olha, filho, estou passando isso, confiando em você. Se você não obedecer, aquele lá de cima vai ter um movimento, alguma coisa vai acontecer e você vai perder essa bênção. Não, pai, pode deixar comigo. É assim que eles fazem no começo, né? Então, tá bom, meu filho, tá bom, vai trabalhar. Muito bem. Começou a trabalhar e nesse trabalho ele obedeceu algumas coisas que o pai mandou, algumas instruções, por exemplo, tirar um dinheiro do que ele ganhava, do dia, para guardar, para ter uma segurança. Não fazia nada disso. O pai fez um seguro para ele pagar, para ter uma segurança quando acontecer alguma coisa, o seguro ir lá e cobrir. Pagou? Não. E aí, meus amigos, ele perdeu a bênção e voltou a trabalhar num serviço que não é nem registrado. O que ele ganhava por semana, hoje ele leva um mês inteiro para ganhar. Pensa bem. E aí o pai falou, e aí? Não, estou melhor, não sei o quê. E aí ele se tornou cego. Mas por que aconteceu isso com esse homem, o qual não quis obedecer o pai, não quis honrar o pai dele? Porque honrar é obedecer. O pai dá uma instrução, ele vai lá e obedece. Aí o que aconteceu? Ele entrou nesse texto aqui, meus amigos, de Efésios. Só que ele entrou ao contrário, capítulo 6, do versículo 1 até o 3. Diz assim, vós filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então ele quebrou esse mandamento. Ele não obedeceu nenhuma cláusula que o pai dele colocou. Nenhuma. Perdeu. Aí hoje ele se lamenta. Ninguém me ajuda. Quem me ajuda é os de fora. Ora, ele causou um prejuízo para o pai. O pai arcou com os prejuízos. O pai falou, deixa comigo isso aqui. Deu um prejuízo para o pai. E ainda fala que o pai não o ajudou. Vocês estão entendendo? A questão é, meus amigos, o pecado cega.
o pecado, o filho tolo é a tristeza do pai e da mãe. A palavra de Deus fala isso, e é pura verdade. E hoje esse homem, aí ele fica se lamentando. Ora, eu duvido se ele fosse um homem obediente ao seu pai, conforme aquela instrução. Vocês acham que o pai ia deixar ele, não ia fazer ele subir mais ainda? Ia dar um negócio até melhor para ele? O pai não ia chamar ele para um negócio até melhor, se ele fosse obediente? Mas como é que o pai vai chamar, sendo que ele é rebelde, ele não aceita conselho, ele só vai onde o seu nariz aponta e não quer nada com Deus também? Mas tudo bem, se não tiver nada com Deus, mas pelo menos obedecesse o básico do básico. Mas nem isso ele faz, ele quis fazer. E hoje está lá, sofrendo. Talvez morando num cubículo, não sei, né, como que está esse rapaz hoje. Ganhando aí mixaria, que é mixaria para a idade que ele tem filho para pagar, pensão. E aí reclama que o pai não ajuda. Não o ajudou, claro que ajudou. E aí ele foi na cabeça de outros que Deus não existe, isso e aquilo, está se afundando e não está percebendo. Se você é um jovem, se você tem seu pai, sua mãe, se você depende dele. Agora, se você não depende de nada do seu pai, tudo bem, viva onde aponta o seu nariz. Mas quando você tem alguma coisa do seu pai ou da sua mãe, você tem que tá nas regras. Se você está usufruindo das coisas dele, você tem que obedecer o que ele está mandando. Agora, você quer as coisas dele e não quer obedecer? Aí é outra história. Fica aqui a reflexão para cada um de nós, nesse dia que chuvoso aqui no Nordeste, né? E que você pense sobre isso. Se você ainda tem seu pai, sua mãe viva, se às vezes você depende dele, ou só fica sugando ele, mas não quer obedecer, não quer os conselhos. A palavra de Deus é bem clara, para que tudo vá bem na sua vida. Fica aqui a reflexão.